Estado-nação é a forma como os países são conhecidos hoje, são organizados hoje. Essa forma, ela advém com a Revolução Francesa, que vai estabelecer um Estado moderno baseado no princípio da divisão dos poderes, com os poderes executivo, legislativo e judiciário. O conceito de Estado-nação ele se refere à forma de organização dos governos dos Estados modernos e às organizações sociais que estabeleceram em torno deles. Então, quando se fala desse conceito de Estado, nos referimos aos mecanismos de controle político de um governo que rege determinado território. Um parlamento ou um congresso são instituições legais e um exército permanente são ferramentas utilizadas por um governo para controlar as várias esferas que compõem a sociedade de um Estado-nação. Um Estado-nação ele é constituído por uma massa de cidadãos que se considera parte de uma mesma nação. Se esses cidadãos não se consideram parte de uma mesma nação, então esse Estado-nação ele praticamente não existe. Nós podemos dar um exemplo dos cidadãos que não se consideram parte do Estado, no caso da relação Israel e Palestina. Por exemplo, os palestinos não se consideram israelenses, né? Por quê? Porque eles consideram que eles têm o seu território e que deve ter suas próprias leis e deve ter sua soberania. Por isso que temos o conflito entre Israel e Palestina. Sob essas perspectivas, podemos afirmar que todas as sociedades modernas, elas são Estados-nações. Todas as sociedades modernas, elas estão organizadas sob o comando de um governo instituído que controla e impõe suas políticas. Agora é bom lembrar que essa palavra impõe suas políticas, na verdade, se impõe suas políticas, vamos ter aí um governo autoritário, né? Nem sempre deve ser essa relação. Na verdade, um governo é que deve adotar suas políticas de acordo com a vontade do povo. Para isso existe, por exemplo, as eleições, existe o direito aos movimentos sociais, o direito de greve. Tudo isso deve ser regulamentado num Estado-nação. Inclusive, para impedir que um governo seja autoritário, existe a organização dos 3 poderes. Cada poder vigia o outro para ele não se sobrepor, um não sobrepor-se ao outro. Há algumas características que diferenciam os Estados-nações modernos que observamos hoje daqueles que surgiram em sociedades tradicionais e não industriais. O Anthony Giddens, ele pontua as principais diferenças que podemos observar ao comparar os 2 momentos distintos dessa forma de organização, né? As sociedades tradicionais e a sociedade moderna. Nessa pontuação aí do Anthony Giddens, ele destaca a ideia de soberania, cidadania e nacionalismo. A soberania é o princípio de um Estado ou um exercício da autoridade absoluta que o governo deve ter sobre o território ao qual pertence. Essa soberania ela era mal definida no Estado-nação tradicional. É isso que o Anthony Giddens diferencia. Nos Estados-nações modernos, a maioria, melhor dizendo, a maior parte das pessoas que vive sob a jurisdição de um sistema político, ela é cidadã. Daí o conceito de cidadania, partilhando de direitos e deveres assegurados por seu governo, tendo ainda o poder de interferência e influência nas decisões políticas de seu interesse. Por exemplo, é por isso que numa democracia, um governo ele pode ser tirado democraticamente a partir da vontade do povo. Digo democraticamente e não de forma manipulada. O nacionalismo, ele é um sentimento que é um dos pontos mais característicos de um Estado-nação. O nacionalismo está mais na esfera do que a gente chama da subjetividade, daquilo que o povo, que o indivíduo ele sente, inclusive, pertencer àquela nação.
Esse sentimento está atrelado a um conjunto de símbolos e convicções vistos como traços representativos de uma determinada identidade nacional. É esse sentimento que faz o Estado-nação ser forte. O nascimento de um sentimento nacionalista, ele tornou-se uma das principais fontes de força unificante e mobilizadora, porque esse sentimento é o que une e o que dá a força para a permanência desse Estado-nação. Esse sentimento ele vai se dar, por exemplo, por meio de línguas em comum, religiosidade, símbolos que foram usados como pontos de aglomeração de povos, que passaram a se ver representados por sua nacionalidade. Antes da independência dos Estados Unidos, por exemplo, ele era formado por 13 colônias divididas em duas partes, a colônia do norte e o povoamento, a colônia do sul, que era a exploração das fazendas. Com a independência, vamos ter, inclusive, a separação dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, que era a colonizadora, né, o Império Inglês. A Guerra dos 7 Anos, houve a guerra entre a França e a Inglaterra, que até hoje é muito marcada na vida desses dois povos aí, ingleses e franceses, de modo que a França, por exemplo, ela chegou a apoiar a independência dos Estados Unidos em função da guerra que se teve com a Inglaterra, dessa rixa que se teve com a Inglaterra. A Inglaterra ela sai vencedora e resolve cobrar os prejuízos da batalha aos colonos e cria leis intoleráveis, gerando revolta na colônia, influenciando diretamente o processo de independência. Então, naquela guerra dos 7 anos, a Inglaterra ganha, os colonos agora eles vão lutar pela independência, porque vão sofrer mais ainda nas mãos da Inglaterra. Os colonos eles se reuniram em congresso com o objetivo maior de conquistar a independência. A Inglaterra não aceitou e declarou a guerra.